o começar na Europa como uma espécie de aeroporto para o mundo, o que representou para você impressões concretas de chegada no aeroporto, por exemplo, de primeira experiência de táxi ou no mercado, e impressões também mais intelectuais ou mais profissionais, no sentido do seu trabalho com o Conselho Mundial de Igrejas. Como é que foi isso? Olha, era a segunda vez que quando eu cheguei a Genebra, era a segunda vez que eu chegava à Europa. Quer dizer, eu tinha estado em Paris, e creio que já falei disso no outro encontro, quando eu morava, quando meu exílio era em Santiago. Eu tinha ido à Unesco para fazer uma série de discussões em torno do trabalho meu, não apenas no Chile, mas antes no Brasil. Quer dizer, a chegada a Geneve foi que era a chegada à Europa, e já agora com a certeza de que para uma duração de tempo maior, foi uma coisa que me emocionou, de um lado, que me provocou assim um certo sentido da experiência da curtição. Quer dizer, eu cheguei a Geneve disposto a curtir um pouco a Europa, e para isso disposto, sobretudo a partir da experiência anterior, que eu acho que foi bem vivida, de exilado no Chile. Quer dizer, eu tinha aprendido já no Chile o que significa o exílio enquanto ruptura, enquanto possibilidade ou tentativa de revisão e de reconstrução do próprio ser do exilado, envolvendo questões culturais, adequações, desadequações, frustrações, medos, inseguranças, saudades. Tudo isso tudo isso tinha provocado em mim necessariamente um aprendizado que eu tinha iniciado no Chile e que eu tinha continuado durante um ano, perto de um ano, nos Estados Unidos. Então, em certo sentido, quem levou vantagem de meu exílio, vantagem, veja bem, não porque eu desse qualquer coisa, a vantagem com relação a mim mesmo, ao próprio aprendizado, que eu ia continuar, foi a Europa, porque cheguei lá como terceiro momento. Eu tinha dividido até então o exílio entre Chile, com 4 anos e meio de Chile, e um perto de um nos Estados Unidos. Então a Europa, eu me dei à Europa com a possibilidade de viver muito mais tempo lá. Realmente vivi 10 anos em Genebra. Então, a primeira coisa que me preocupava era saber até que ponto eu ia me mover bem num contexto diferente, sobretudo no contexto do trabalho. Quer dizer, que era uma casa de fé, uma casa ecumênica, na verdade ou foi durante o tempo que eu estive lá. Nunca ninguém me perguntou no Conselho Mundial em 10 anos se eu era isso ou aquilo do ponto de vista religioso. Nunca eu fui chamado pelo secretário-geral, que era uma espécie de papo, para dizer a mim, se acautele, modere um pouco seu discurso. Nada, eu nunca talvez tenha sido tão livre enquanto trabalhador do que fui lá. Então, finalmente, o contexto de Genebra, que a pouco e pouco se prolonga, se estende ao resto do mundo, foi um contexto de uma enorme riqueza de aprendizado para mim.